Voltamos à conjuntura na entrevista com Marcos Vasconcelos, que é o presidente da ARSAL, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas. Marcos, como a gente deixou no ar no final do bloco anterior, a questão mais polêmica que, pelo menos no meu entender, né, que diz respeito à ARSAL, é quanto ao transporte coletivo, principalmente ao transporte intermunicipal. Quais são assim, as normas principais, por exemplo, para essa questão de regulamentação de vans? Alagoas, a nível nacional, ela é um exemplo na questão do transporte complementar, que são as vans, para que as pessoas entendam, porque isso já tem algum tempo, uma necessidade hoje, não tem como não imaginar esse tipo de transporte, e ele está interligado ao ônibus convencional. O que a ARSAL fiscaliza e regula é o transporte intermunicipal, que é feito pelo complementar, que são as vans, aquelas maiores e menores, os micro-ônibus também, e o convencional, que mais antigo, que a gente já identifica melhor. Então, é um segmento tensionado, porque a questão da mobilidade, eu acho que isso é um assunto mundial, acho que é o grande assunto daqui para frente, junto com a questão do meio ambiente e a água, né, nesse setor, e realmente não é fácil, é complicadíssimo, há um fator político nisso aí, importante, porque ele tenta, de alguma forma, interferir, você tem que ter muito equilíbrio e bom senso. Estamos terminando o trabalho que estava em aberto, que eram 2 licitações do transporte complementar. Isso é importante que você feche esse sistema, né, para você ver o tamanho dele, para você ter ideia. Hoje, vamos fechar agora, terminamos em julho, eu acho que vai fechar em torno de 1.200 permissionários só do complementar, para você ter uma ideia. Esse envolvimento, a responsabilidade de um sistema desse, com todas as suas nuances, né, suas dificuldades. Estamos num ano de crise, a questão econômica, financeira da tarifa. Eu acho que é um desafio fantástico. Não é fácil, mas vamos, se Deus quiser, Flávio, avançar nesse sistema. Eu acho que temos aí pelo menos 3 anos para entregar bem melhor do que a gente recebeu, no que tange a questão legal, na sua legalidade, com todas as questões legais que diz respeito a licitações tal, terminadas, né, concluídas, e a gente procure dar uma qualidade melhor para o transporte, né? A questão da mobilidade é do dia a dia. Se você, mesmo indiretamente, você tem alguma ligação com a mobilidade, né? Porque é uma pessoa, uma secretária sua que trabalha, é um irmão, é um parente, é um amigo, é um funcionário, enfim. Você, de alguma forma, se não é um usuário direto, você depende desse transporte. Isso é bom a gente ter bem claro e saber da responsabilidade que isso requer. Bom, se o cidadão quiser entrar nesse ramo, se ele quiser comprar um veículo, uma van, por exemplo, e quiser entrar nesse ramo, é possível? É com a licitação pública, né, Flávio? Que é uma concessão pública, né? O transporte público. Então, você tem que ter essa concessão do Estado, quando diz respeito à questão intermunicipal, e municipal, quando é uma questão do município. Então, não vejo não será tão fácil uma nova licitação, num médio espaço de tempo aí, porque nós temos que organizar primeiro isso vai levar um tempo. Eu costumo dizer, depois que assumi a ARSAL, eu estou consertando uma bicicleta e pedalando ao mesmo tempo. Isso é meio complicado. Então, requer um tempo, paciência, muito equilíbrio. E não vejo, por enquanto, nenhuma perspectiva de novas concessões, né? O que vai precisar de ajustes, né? Que você faça em um local, em uma região, em um município. Isso sim, mas concessão através da licitação, acho que logo não vamos ter, não. E quem tem uma van para esse tipo de serviço e pretende adquirir outra? Como é que faz? Não pode, né? Aí, no caso, vai ser agora, tem um prazo que está estipulado para ser empresa jurídica individual, mas aí ele não pode ter 2 linhas, né? Não tem como, ele tem que ter apenas uma concessão, é individual a concessão. A concorrência foi individual.
Então não pode. E quanto ao transporte turístico, a gente vê muitos ônibus, a gente vê muitas vans, micro-ônibus. Perfeito. E cada vez mais. Pessoas que adquiriam um veículo, daqui a pouco tem 3, 4. Isso também depende de vocês. Perfeito. Isso é uma discussão que vinha há anos dos outros governos, a quem cabia essa fiscalização, essa regulação. E nós entendíamos já quando assumimos que seria a SAL, até porque já cabe a ela do intermunicipal, do transporte. E foi definido agora, há 15 dias, isso é uma notícia, inclusive, em primeira mão, que a SAL fará essa fiscalização, essa regulação do setor, que é importantíssimo, que lida, como você sabe, como eu sei que militei também no setor do turismo, lida com um segmento importantíssimo, né, do Estado, do ponto de vista econômico. E a gente vê, o sindicato me reclama isso, são empresas e carros até, Flávio, eu fiquei abismado, de outro Estado, que vem para Maceió, faz o serviço sem pagar imposto, sem nenhuma obrigação com o Estado. Muitas vezes veículos que não têm nem condição de trafegar. Nem condição, exatamente. Então o sindicato, eu procurei o sindicato, são pessoas amigas nossas lá, desse setor que a gente tanto admira, né, e respeita, e vamos começar o cadastro já esse mês, de todos os que fazem o transporte, das empresas, há muitas ideias para o envolvimento da hotelaria toda, enfim. Eu acho que tem que se ter um carinho, eu fiquei assim abismado em não ter uma fiscalização de um setor tão importante. A gente passa aí pela orla, nas portas dos hotéis, vê todo tipo de carro, porque aí você tem que exigir também as condições para que o usuário, o turista que nos visita, ele seja bem servido. E eu acho que tem que entrar o trade como um todo nessa discussão, para que a gente tenha esse bom serviço e não mate essa galinha dos ovos de ouro, que é a indústria sem chaminé, que é o nosso turismo. Marcos, no governo passado, houve, em algumas oportunidades, grandes polêmicas entre taxistas do interior e a direção da ASAL. Sobre essa circunstância de muitas vezes se traz um passageiro para Maceió e aqui em Maceió ele não pode mais contratar, vamos chamar assim, nenhum passageiro, teria de voltar vazio para o interior. O que é que tem em termos de legislação que normatiza essa questão? Isso aí, excelente pergunta essa sua, Flávia. A concessão para o táxi, ele é da prefeitura. O trânsito e o transporte municipal, a responsabilidade é da prefeitura, ou seja, em Maceió, da prefeitura de Maceió, Arapiraca, enfim, da prefeitura de Arapiraca. O transporte intermunicipal, aí sim, volto a dizer, é uma concessão do Estado. Então é inconstitucional o taxista que é lá de Atalaia querer fazer o transporte intermunicipal, ou seja, Atalaia, Maceió, Maceió, Atalaia. O que pode existir e que deve existir, que é constitucional, é o fretamento. Então você contrata um táxi para vir de Atalaia a Maceió, resolver e voltar. É específico o fretamento. Ele aqui não pode contratar mais ninguém para voltar. Não, porque aí ele vai entrar numa seara, ele passa a fazer um transporte intermunicipal. É uma questão lógica e clara. E fica esse conflito. E aí vem a questão econômica. Regular, Flávio, é contextualizar também a economia nesse processo. Então, quando eu digo o clandestino... E a questão social também. Social, né? Contextualiza ela. Porque se eu permitir aqui, se eu favorecer aqui, eu abrir em cima desse outro setor, é um abraço de afogados, né? Quer dizer, vai ser ruim para quem não está regular e péssimo para quem está regular. Então tem que ter esse bom senso, esse equilíbrio, entendeu? Tem que ter ordem. Isso é uma coisa, senão não funciona setor nenhum. Marcos, e com relação ao gás natural, quais são, vamos chamar assim, as principais demandas? Olha, o gás, o governador Renan Filho anunciou logo no início que é um projeto de governo a questão do gás. Ele está levando a Arapiraca, é um projeto, inclusive nessa revisão, quando nós analisamos o pleito da empresa, no caso da Algás, vem o investimento, vem os gastos, tudo faz com que a gente avalie essa questão tarifária. E nós estamos, como eu te falei, vivendo exatamente nesse momento isso. Eu acho que para o Estado de Alagoas é de uma importância fantástica. Eu conversei muito com o governador na sexta-feira e
E não é só dar um aumento ao gás, é importante que ela veja a questão do valor, da competição com os outros estados. Eu acho que isso é fundamental. A Algás é um exemplo para o Brasil enquanto empresa. É bom que os alagoanos saibam disso. Agora, evidentemente que o Estado é sócio, tem os seus sócios privados lá na Algás, e a ASAL não tem distinção. Ela fiscaliza como se privado fosse ou se público fosse, como é a Casal em 100%. Bem, pressão política existe? Existe. É diária. Você sabe, a gente tem uma vinculação com a política muito grande. Eu conheço, graças a Deus, muita gente, forças políticas, políticos, e a gente recebe da melhor maneira, mas não dá, nesse setor, em absoluto, para você abrir 1 centímetro, Flávio, porque é muito técnico e você não tem condição de atender naquilo que... O limite, eu sempre digo, olha, o limite aqui é a legislação. Afora disso, infelizmente, é uma agência eminentemente técnica, ela é política porque lida com esses entes públicos todos, mas dentro de uma legislação técnica, então não há meio termo. Então, aos meus amigos sempre eu brinco, olha, vou atender no que me permitir até o que a lei permite. Fora disso, infelizmente, não dá. Realmente lá não se faz política, essa política partidária é impossível, seria muita irresponsabilidade. Bom, sem citar nomes naturalmente, mas você poderia dar pelo menos uns 2 exemplos de como é que se dá essa pressão política? Não, é porque no caso do transporte, bem específico, todo transportador intermunicipal ele é de uma cidade lá do interior. Se é de uma cidade, ele é eleitor, ele tem algum vínculo. A cidade menor, todo mundo se conhece, ele conhece o vereador, o prefeito, o deputado, então ele já vai naquele pedido, o deputado, o prefeito liga, preocupado. E muitos ligam para tentar corrigir realmente. Porque é complicado, o transporte é complicado. O próprio prefeito ele tem interesse em resolver a questão. Então, a gente explica, eu recebo todo mundo, não tem questão partidária lá, recebo e explico. A gente convence porque mostra a questão técnica. Aí eu acho que todos podem não sair satisfeitos, mas convencidos que a gente procura seguir essa linha técnica. Não há outra maneira senão essa. Bem, nós agradecemos a Marcos Vasconcelos, que já foi inclusive vereador aqui por Maceió, foi candidato a vice-prefeito de Maceió, e hoje é presidente da ARSAL, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. E muito obrigado também a você por nos acompanhar.